Salve Maria. Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia é uma das figuras mais grandes e um dos espíritos mais fortes da antiguidade cristã e ainda de toda a história da Igreja. Ele é conhecido mais que por suas 7 maravilhosas cartas. Elas retratam do corpo inteiro e descreve com características de fogo. Este seu temperamento de fogo fez pensar a alguns que seu nome de Inácio provinha etimologicamente de ignis, ainda que na realidade nada tenha que ver uma coisa com a outra. Logo, que se é certo que Santo Inácio vem logo o seguinte nome, aliás, né? É certo que Santo Inácio tem o seu nome e sobrenome grego de Teóforo, ou seja, aquele que é portador de Deus. A legenda do seu suplício, aqui na história, é dado 2 explicações, uma ativa e uma passiva, a este segundo nome. E são essas as explicações. A primeira, em sentido passivo, significa aquele que é o elevado, o levado por Deus, melhor dizendo. Santo Inácio seria aquele menino que o Divino Mestre tomou entre seus braços e presenteou aos apóstolos como modelo de humildade. Mateus 18, do 1 ao 6. E tem o sentido ativo deste nome, aquele que é o portador de Deus. Corresponderia a Santo Inácio, porquanto, segundo São Vicente Belvais, depois de sua morte se encontrou grande o seu coração em letras de ouro, gravado no seu coração, que era grandioso pela generosidade, e se encontrou no seu coração gravado, né, no seu coração, essa experiência do amor de Deus muito forte, em letras de ouro, o nome de Cristo. Essa bela legenda, que não tem verossimilidade alguma, tendo em conta que Santo Inácio foi devorado pelos leões no Coliseu de Roma. O único que deve afirmar é que Santo Inácio, ou seja, mesmo tem um sentido figurativo essa história, essa segunda, né? Bem interessante. E a gente pode afirmar que Santo Inácio, o seu nome de fato era Teóforo em sentido ativo, para designar a sua união espiritual do cristão com Deus. Para ele, todos os cristãos são teóforos, ou seja, são portadores de Deus. Não parece que Santo Inácio tenha sido escravo desde o nascimento, porque ainda que se aplique este título, Romanos 4:3, não faz de forma indubitável por humildade, como em outro lugar. Aliás, ele o faz sem dúvida, né, por humildade. Ele usa esse termo escravo quando ele escreve uma das cartas aos Romanos, que não é a mesma carta que São Paulo escreve, né, é uma outra carta para a mesma cidade. E ele usa esse termo referindo-se a ele como escravo, mas como uma expressão de humildade mesmo, que era próprio do caráter dele. Em outro lugar ele também se chama, né, como filho abortivo, também foi uma expressão que São Paulo usou, né. Ele foi provavelmente discípulo dos apóstolos, sobretudo de São Pedro e São Paulo. Parece que o próprio São Pedro lhe tornou sucessor seu, como bispo de Antioquia, segundo declara São João Crisóstomo. Ele começou seu episcopado mais ou menos pelos meados do ano 69 e se prolongou até o ano 107, ano provavelmente do seu
cruento martírio. Não possuímos tampouco data certa sobre as circunstâncias do seu martírio. Se sabe certamente que foi conduzido, melhor dizendo, preso da Síria e Roma no tempo do imperador. E no caso o imperador era Trajano. E ele foi destroçado por feras no anfiteatro romano. Ainda um pouquinho sobre Santo Inácio de Antioquia, né? Durante sua viagem a Roma, Santo Inácio escreveu 7 cartas, 4 desde Esmirna e 3 desde Troas, que constituem um verdadeiro tesouro de espiritualidade e fortaleza cristã. Desde Esmirna, ele foi hóspede de São Policarpo, escreveu as igrejas de Éfeso, Magnésia, do Meandro, também de Trales e Roma. E desde Troas escreveu para as igrejas de Filadélfia, de Esmina e a de São Policarpo. Chegou a Roma, provavelmente durante as festas que se celebravam com pompa inaudita até então. Pelo triunfo de Trajano sobre os dácios, que duraram 123 dias, do ano 107, 10.000 gladiadores pereceram nelas para diversão do povo romano, e foram mortas 12.000 feras. Mas antes de matá-las, se lhes alimentava com os condenados na morte, né, que geralmente eram os cristãos. Desta sorte, em 18 de dezembro, morreram, que está um pouco apagada aqui a letra, eu estou lendo, né? 18 de dezembro, morreram os companheiros de Santo Inácio, Zósimo e Rufo. 2 dias depois, chegou o turno do bispo de Santo Inácio, aliás, o bispo Santo Inácio, né? E em 20 de dezembro, alcançou a graça tão ardentemente desejada por ele, que falava, né? Moído pelos dentes das feras, se converto em pão de Deus. Os cristãos se apressaram a recolher os ossos que as feras não trituravam, e posto em uma caixa, ele foi trasladado a Antioquia, tesouro inestimável que o mártir deixava à Santa Igreja, ou seja, também um exemplo, também as relíquias, né, do seu martírio. A doutrina de Santo Inácio, é preciso ler integralmente as 7 maravilhosas cartas de Santo Inácio, que recordam muito acerca do mesmo São Paulo, da doutrina de São Paulo, né? Ante a impossibilidade material de recorrê-las aqui, nós limitamos a uns pequenos fragmentos destas cartas. A Efésios, sobre o título de Teóforos, aplicado a todos os cristãos e sobre todos os desejos ardentes do martírio manifestado na carta aos Romanos. Vamos vê-los aqui, alguns trechos. A Teóforos é o tema que ele usa, né, para falar. Aos Efésios, ele fala o seguinte: todos sois companheiros de caminho, portadores de Deus e portadores de um templo, portadores de Cristo, portadores de santidade, adornados de todo, em os mandamentos de Jesus Cristo. Nada se oculta ao Senhor. Ele é o nosso mestre íntimo, secreto. Está próximo de nós. Façamos todas as coisas com fé,
que ele mora em nós, a fim de que nós que somos templos seus, e ele em nós, Deus nosso, a qual assim é a verdade, e assim se manifestará ante nós, diante de nós, melhor dizendo, pelo justo motivo de termos o amado. Isso é a carta de Santo Inácio a Efésios, né? E ele fala: rogo também, sem intromissão alguma, pelos outros homens, sem intermissão, sem terminar, de forma incessante, né? Melhor dizendo, pelos homens, pois cabe para eles a esperança da conversão, a fim de que alcancem a Deus. Isso é muito forte. Um homem que era cheio do desejo de dar a vida pelo Senhor, ele rezava por todos aqueles homens, pois cabe a eles esperança de conversão. Ou seja, nunca desistir daqueles que Deus nos deu, né? A fim de que alcancem a Deus. Mostremos, irmãos, por nossa amabilidade, porém, imitar só está um pouco apagado, perdão. Porém, imitar sem esforço o Senhor, sobre quem pode sofrer maiores perigos, pela qual sofrerão grandes desprezos, a fim de que não se veja entre vós planta alguma do diabo, sem que em toda castidade e temperança permaneçais em Cristo, para que em toda castidade e temperança permaneçais em Cristo, corporal e espiritualmente, de forma corpórea e espiritual. Como está um pouco apagado o texto, eu vou falar de novo, né? Ele está intercedendo aqui por todos os homens, ele mantém a esperança de conversão. Ele fala que, uma vez escolhendo, imitando o Senhor, as pessoas sofrerão desprezo, sofrerão maus tratos, mas elas não podem deixar plantada perto dela ou dentro de si a planta do diabo. E ele chama e convida os cristãos a viver a castidade e a temperança e permanecer em Cristo de forma corpórea e espiritual, ou seja, uma doação plena. E ele vai falar que o corpo dele deve ser jogado às feras. E a barriga das feras serão como se fosse um sepulcro. E não vai ficar nenhum rastro do seu corpo. Era o que ele desejava ser, esse trigo de Deus, né? E quando o mundo já não veja nem o meu corpo, então serei verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. O homem que deseja sumir inteiramente, né? Suplicando a Cristo por mim, para que por esses instrumentos eu seja sacrificado por Deus, para Deus, melhor dizendo. Não os dois como... Não os dou eu mandatos como São Paulo e São Pedro. Eles foram apóstolos. Eu não sou mais que um condenado à morte. Eles foram livres. Eu presentemente sou um escravo. Mas se Deus me permitiu sofrer o martírio, eu que sou escravo, estou preso em Cristo, ressuscitarei livre nele. E agora, enquanto eu aprendo, enquanto eu estou
preso a ele, como eu estou, não tenho desejo algum. Desde Síria a Roma venho lutando com as feras, por terra e por mar, de noite e de dia, atado como vou, atado como estou, como se fosse atado a 10 leopardos. Um pelotão de soldados que combatem também comigo. Santo Inácio ele vai relatando o seguinte, né, que ele combateu feras, e essas feras sem dúvida eram feras interiores e também feras referindo-se ao mundo, às tentações do demônio, né? Mas ele não iria desistir. Ele continuaria fiel ao Senhor. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.